O dia já raiou e eu tô muito animada, vou espalhar o evangelho pra toda essa moçada. Bom, agora, né, é domingo. E bom, hoje é a célula, né, então vamos lá. Se você chegou aqui, se você é novo nessa questão da célula, então vê o primeiro vídeo da célula, que tá aí na playlist Célula, Ser Como Jesus. E vamos lá, hoje, semana passada a gente falou sobre Deus, sobre o Deus que é Pai, e hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo, que é igual a Filho do Homem, Filho de Deus. A gente vai ler lá em Colossenses 1, do 13 ao 22, que diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E Ele, quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois ele é a própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da vontade do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam, mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Bem longo esse. Vamos lá, para início de conversa. Muitos são os estilos de canções cristãs que existem por aí. Há em todos os ritmos e para todos os gostos musicais. Rock, pop, forró, sertanejo, clássico, eletrônico, pagode, funk, entre outros. Há canções evangélicas com os mais variados temas também. Algumas dessas canções de louvor exaltam e revelam quem Jesus é. Tá, mas por que tá falando sobre música aqui? Porque esses versículos que a gente acabou de ler é um hino. O texto bíblico dessa lição se trata de um hino ou poesia sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nos versos 15 até 20, Paulo cita um hino cristão primitivo que celebrava o papel de Cristo na primeira e na nova criação. Como assim na primeira e nova criação? Primeira criação quando Deus criou o mundo, e a nova está lá em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se pararmos para analisar, muitas canções que conhecemos e que cantamos nos cultos são inspiradas neste hino. Não dá para saber ao certo quem escreveu esta poesia, se era um hino já conhecido ou se foi o próprio apóstolo que criou. Mas não dá para ignorar o fato de que Paulo entendera a importância da poesia em meio aos seus discursos, pois existem outros hinos espalhados em meio às cartas que Paulo escrevia. A canção tem a capacidade de envolvimento maior do que um simples discurso. Você entende as coisas melhor através de uma música do que através de eu falando aqui. Por exemplo, se você escutar a música que eu vou deixar aí na descrição, talvez você entenda mais o que eu quero dizer do que eu falando aqui. Mais sobre esse tema do que o que eu estou falando aqui. O hino de Colossenses 1, do 15 ao 20, traz muitas referências do Antigo Testamento. É possível perceber recordações de livros como Gênesis, Provérbios, Jó, Salmos e outros. Ele expressa Jesus Cristo como a imagem do Deus invisível, a sabedoria de Deus,
cabeça e princípio, morada da plenitude, o mais humano à frente do gênero humano e de todo o universo criado. Algumas pessoas só enxergam a plenitude da divindade de Cristo. Na verdade, Paulo sinalizava a humanidade de Jesus, mostrando que a encarnação é coroada, ou seja, chega ao seu ápice na morte e ressurreição. Como assim encarnação? Encarnação, que o verbo se fez carne, que Jesus veio e se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Para conhecermos um pouco mais sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, precisamos compreendê-lo como alguém que possui duas naturezas, a divina e a humana, e que é a partir de sua humanidade que podemos crer pela fé em sua natureza divina. É como a gente só consegue crer que Jesus era divino quando a gente vê Jesus humano, porque tem até uma frase aqui no final que fala que Jesus foi tão humano que só podia ser divino. Então é a partir da sua natureza humana que a gente reconhece que ele era divino, que ele é divino. A partir do nascimento encarnado, ou seja, a partir do nascimento de Jesus, que ele se fez carne, né, igual a gente, carne e osso, podemos compreender que ele experimentou dessa humanidade, viveu uma vida normal como nós, não se isolou do seu meio social, foi uma criança normal que foi circuncidada ao 8º dia, conforme a tradição judaica, aprendeu as leis e a Torá, demonstrou sentimentos como nós sentimos, satisfação, tristeza, indignação, angústia, teve necessidades como nós, fome, sede, vontade de ficar só, de orar, cresceu aprendendo os costumes, a religião e a profissão de carpinteiro com o pai José. A gente não para pensar nessas coisas, mas Jesus foi um carpinteiro. Jesus veio aqui na Terra e viveu como a gente. Ele não era só divino, mas ele também era humano. Em geral, temos a facilidade de divinizar pessoas e coisas. É certo que Jesus é 100% Deus. É totalmente correto afirmarmos sua divindade enquanto viveu aqui na Terra. É totalmente certo a gente falar que Jesus foi divino quando ele viveu aqui na Terra. Porém, nunca podemos negar que ele veio em carne e viveu entre nós. Que está escrito lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua humanidade não pode ser ignorada. Jesus veio aqui na Terra. Tem um versículo que fala que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não se julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas antes mesmo ele se humilhou, se fazendo semelhança de homens. Por fim, Jesus em nada se compara à mitologia grega na qual existem semideuses, ou seja, Jesus não é o Percy Jackson. Não é como um Percy Jackson. Ele não tem nada a ver com Hércules. Ele não é meio homem, meio Deus. Porque Jesus Cristo é totalmente Deus e viveu na Terra, como ele concilia todas as coisas em si. Está escrito lá em Colossenses 1:20. As duas naturezas também são conciliadas, ou seja, como ele concilia tudo em si, tudo é conciliado com Jesus. As duas relações também. Jesus é divino, mas também foi humano. E isso tudo se junta. Tá ligado um com o outro. Jesus veio aqui na Terra, ele se fez homem e veio aqui na Terra, mas ele também era divino. Mas Jesus não é um semideus. Jesus é Deus que se fez homem. O mais importante de tudo é compreendermos que os aspectos da humanidade e da divindade de Jesus nos ajudam a viver melhor a nossa própria humanidade. O caminho percorrido por Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido por quem confessa uma fé viva em seu nome. Ele nos ensinou que mesmo em meio a tentações, dores e sofrimentos, o caminho do amor e do serviço sempre será a melhor escolha, para nos aproximar de nossa humanidade e para nos levar até o divino. Tudo a ver com o nome da célula. O nome da célula é Ser como Jesus. E por que Jesus veio aqui na Terra? Para ele mostrar que tem como sobreviver, tem como a gente viver nesse mundo, mesmo em meio a dores, sofrimentos, tristeza, mesmo tendo alegrias, felicidade, dá pra gente viver aqui, mesmo com tudo que acontece, dá pra gente sobreviver nesse mundo, porque Jesus sobreviveu, ele morreu, mas ele ressuscitou, e se a gente
morreu com ele, a gente também vai ressuscitar com ele. Ou seja, seja como Jesus. Jesus veio aqui na Terra para nos dar o exemplo de como viver aqui nessa Terra. Jesus foi humano como a gente para mostrar que dá para ser humano como Jesus foi. Olhando para os relatos bíblicos, você acredita que Jesus passou mais tempo vivendo e agindo como Deus ou como humano? Vou deixar as perguntas, são 2 perguntas. É essa pergunta e essa outra aqui, que é: você consegue se lembrar de músicas que falam especificamente do Filho de Deus? Vou deixar a pergunta na descrição do vídeo. Aí você responde ou nos comentários ou no grupo das células. Se você quiser entrar no grupo das células, você escreve aí nos comentários, mas só se você for juvenil. E outra pergunta: como podemos pensar nossa humanidade a partir da vida de Jesus? Como que a gente pode pensar em como que a gente pode viver a partir de como Jesus viveu? Como que a gente pode viver imitando Jesus? Jesus foi tão humano que só podia ser divino. E é isso. Jesus foi tão humano. Ele foi um humano tão bom que ele só podia ser divino. Então, Jesus não é um semideus. Jesus é Deus que se fez homem para que a gente pudesse imitar os passos dele. Então, seja como Jesus. Ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus irmãos em Cristo, para todo mundo saber que eles têm que imitar a Jesus. Que Jesus veio aqui na Terra para que a gente imitasse ele, para que ele falasse com a gente tudo que a gente vai passar e tudo que a gente... para ele mostrar pra gente que é possível viver nesse mundo, ok? Meu Deus, nosso Pai, nos colocamos agora em Tua presença para Te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos por essa célula e que o Senhor esteja sempre conosco. Não eu, mas o Senhor falando através de mim. Meu Pai, abençoe a vida de cada pessoa que escutou esse vídeo, meu Pai, que viu esse vídeo. E que todo mal caia por terra e ajude-nos a ser como Jesus. Ajude-nos a compreender tudo que foi dito aqui nessa célula. Meu Pai, nós te agradecemos desde já e que a Tua vontade esteja sobre a nossa vida, que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição as perguntas e uma música para você estar louvando. E é isso, ok? E até a próxima célula.